nós publicamos mais cedo o seguinte, o Centrão avisou, né? Colocou aí notícias em vários veículos de imprensa avisando que, olha, Bolsonaro, você não quis a nossa escolha para o Ministério da Saúde, né? A gente lembra aqui, tinham algumas opções, tinha aquele deputado, doutor Luizinho, tinha a Ludmilla também, que foi a primeira opção, foi apoiada publicamente pelo Arthur Lira, e o Bolsonaro não quis ninguém. Ele quis mesmo o Marcelo Queiroga, que é amigo do sogro do Flávio Bolsonaro, a gente já vai detalhar isso para vocês. O fato é que o Centrão não gostou. Então, mandou o recado dizendo, ó, tá bom, você quer fazer do seu jeito? É a última vez que você vai fazer do seu jeito. Se não resolver, a coisa vai se complicar. E, de fato, olha, o próprio Estadão trouxe no editorial, há um tom de ameaça no ar. Um influente político do Centrão resume, Bolsonaro quis escolher um nome sozinho, não tem problema, mas terá que acertar na seleção do seu quarto ministro da Saúde, porque, caso seja necessário fazer uma nova troca, o país não vai parar para discutir quem será o quinto, mas sim o próximo presidente da República. O Globo na mesma linha. O apetite do Centrão tem limites, e esses limites costumam se impor quando o governo se torna politicamente inviável. A imagem que se faz no Centrão a respeito do episódio é autoexplicativa. É como trocar o fusível de um cômodo da casa. Se ele queima e você troca 4 vezes, na quinta é melhor trocar logo a casa toda, né? Nesse caso, pode trocar o sistema elétrico também todo. A gente quer ajudar, né? Mas o cara não quer ser ajudado. Isso aqui é a frase, né? Então que se dane, é a frase de um deputado próximo do Arthur Lira que falou para o Diego Amorim mais cedo, publicamos aqui justamente em função dessa escolha. E aí, olha aqui, ó, perguntamos a esse interlocutor do presidente da Câmara se não foi uma ingenuidade achar que o Bolsonaro toparia colocar no lugar do Eduardo Pazuello uma pessoa contrária à cloroquina e a favor do isolamento social. A resposta foi a seguinte: é um momento muito delicado. Câmara e Senado se uniram para pensar em uma pessoa que não fosse contestada do ponto de vista científico e que tivesse bom trânsito com a política. Ela é médica de quase toda a cúpula da República, né, fazendo referência a Ludmilla. A gente quis ajudar, ninguém quis faturar com essa indicação, não é o momento para isso, porque o ônus é muito grande. Então, líderes do Centrão disseram ainda também que não entendem porque Bolsonaro, sabendo das posições da Ludmilla, também chamou ela para conversar. Ele sabia o que ela estava pensando. Bom, isso está muito claro, né? Aquela estratégia do Bolsonaro de fingir que vai fazer aquilo que os outros querem e, no fim das contas, ele faz aquilo que ele quer. Isso aconteceu na nomeação de várias autoridades, o próprio PGR, ministro do Supremo, não seria diferente com o ministro da Saúde. Aliás, a mesma coisa aconteceu também na época lá da queda do Mandetta. É isso. Diego, como é que é? O Centrão tem prazo? O Centrão deu aí um ultimato para o Bolsonaro? Como é que está essa temperatura no Congresso Nacional? Cláudio, eu acho que todos os jogos jogados, mas o que eu ressaltaria hoje é que há um clima de muita preocupação, de fato, e dessa vez para valer, com a pandemia. Então, eu diria que as questões políticas, elas estão, obviamente, em jogo. A turma do Bolsonaro, ninguém está fazendo nenhum movimento que não seja pensando em 2022, que não seja pensando em política, mas eu vejo hoje, muito diferente de meses atrás, de até semanas atrás, uma preocupação real com a pandemia, por uma questão de sobrevivência. Eu queria até fazer essa memória junto com quem está nos acompanhando hoje no Papo Antagonista. Coisa de um ano atrás, basicamente, exatamente um ano atrás, iniciou-se a pandemia no Brasil. Luiz Henrique Mandetta, então ministro da Saúde, fez aquela fatídica reunião numa noite de terça-feira, a portas fechadas, com lideranças e governo, Câmara dos Deputados. O Congresso começou a funcionar de maneira semipresencial, para deputados e senadores que esse ano queriam estar nas suas bases fazendo campanha, né? Então todo mundo se mandou para os estados, a pandemia foi correndo solta no Brasil, eles conseguiram aprovar outras coisas fora do escopo da pandemia, cito como exemplo a PEC do Fundeb e o novo marco legal do saneamento básico.
Vieram as eleições municipais, eles conseguiram ali adiar em razão da preocupação com o contágio, mas ninguém nunca vai saber se esse adiamento serviu de alguma coisa para de fato reduzir o contágio, porque a realidade que a gente mostrou ao longo do ano passado todo foi de muita gente na rua, muita campanha, não teve respeito coisa alguma às regras sanitárias. Virou-se o ano, nós chegamos às eleições na Câmara e no Senado, e o pessoal chegou aí, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, achando que iam começar o ano arrebentando, que iam começar as suas gestões tocando reformas estruturantes, fazendo outras coisas, como se esquecessem que a gente estava ainda no meio de uma pandemia e sem olhar nada de melhora nesse horizonte curto aí. E agora, então, a percepção que eu vejo com esse momento grave, e nem consigo dizer que é o momento mais grave da pandemia, porque a gente não sabe se pode piorar, pelo jeito pode ficar ainda mais grave, eu vejo de fato hoje quase um consenso, Cláudio, entre deputados e senadores de que não dá mais para pensar em outra coisa, não dá mais para esperar. Era algo que eles tinham que ter feito desde antes, mas só agora. Então, assim, o Congresso vai fazer a sua parte, está tentando fazer, dentro do jogo político, claro. Aprovou lá do Rodrigo Pacheco, que a gente antecipou aqui no antagonista. Aprovou a PEC emergencial, foi imaginado, está aí, o auxílio emergencial vai voltar a ser pago na primeira semana de abril. E agora, a troca do ministro da Saúde. Não foi do jeito que o Centrão, que o Congresso como todo, e aqui eu coloco o Congresso, porque não foi só o Centrão. Lideranças do Senado, da Câmara, de outros partidos também fizeram essa pressão pela troca do Pazuello. E agora, vamos ver. Não foi do jeito que eles queriam e, acredito eu, vamos ter que esperar aí os primeiros passos. Hoje tivemos as primeiras declarações do Marcelo Queiroga. Vamos ver quais serão as suas primeiras atitudes. Ele disse há pouco que não vai fazer mágica, mais cedo tinha falado que não tem vara de condão. Ora, ninguém quer mágica, ninguém quer vara de condão, a gente só quer o básico para ser feito, né, Cláudio?